Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast na Mesa da Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa passado, onde a gente falou sobre a linha do tempo dos reis. Começamos desde Saul e fomos parar lá no último rei, Zedequias. E hoje nós vamos começar aqui nos profetas. Vamos falar dos profetas, a linha do tempo dos profetas. Desde Samuel até Ezequiel, que são os profetas que profetizaram ali cronologicamente com esse período dos reis. Mas antes de tudo, precisamos saber o que é um profeta. O profeta, em um podcast que a gente teve aqui, a gente falou que profeta é aquele que ouve de Deus e fala ao povo. Então o profeta, ele tem que ter um contato com Deus para receber de Deus a palavra e levar ao povo. Há muita gente que pensa que o profeta é alguém que prevê o futuro, só serve para prever o futuro. Não, o profeta na Bíblia, ele não é alguém que só prevê o futuro. O profeta na Bíblia, ele também traz repreensões ao povo, repreensões até mesmo aos reis, e é fundamental nós entendermos aqui que esses profetas, eles não eram funcionários do governo, eles não trabalhavam para os reis, eles eram pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, exerciam o seu ministério paralelo com os reis, e até o profeta é quem ungia o rei. Então o profeta era muito respeitado. A gente vai falar sobre Samuel, que o povo tinha até um temor quando Samuel ia chegando, se aproximando, o povo ficava todo apavorado aqui. E está comigo hoje, aqui de novo, né, mais uma vez, presbítero William. A paz do Senhor, presbítero William. A paz do Senhor, pastor. É uma honra, uma satisfação estar nesse podcast. E falando dessa linhagem desses profetas, vamos descobrir que cada um deles foi chamado por um tempo específico e determinado diante de Deus. Isso. Esse ministério profético, ele foi importante na antiguidade, desde sempre, mas ainda hoje o profeta é importante também. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para você é: por que Deus levantava os profetas no período dos reis? Olha, pastor, olhando essa linhagem e olhando quando Deus levantava esses profetas nos reis, porque os reis governavam, mas a autoridade final era de Deus. Quando o rei ou o povo desviavam, o profeta era levantado para poder colocar tudo no seu devido lugar. Verdade. Os profetas, como já falei no começo, eles não trabalhavam para o rei, trabalhavam para Deus. E às vezes a relação do profeta com o rei nem sempre era muito boa. Às vezes o rei tinha até um certo temor do profeta, porque o profeta vinha e repreendia. Nós vemos na Bíblia Samuel confrontando Saul, nós vemos Natã confrontando Davi, nós vemos Elias confrontando Acabe, e ali era um confronto grande, tanto que Acabe dizia: esse aí é o perturbador de Israel. E Elias dizia: perturbador de Israel é você e a sua casa. Então você vê que ali a amizade do rei e o profeta não era das muito boas, mas o rei estava exercendo seu ministério, vamos colocar assim, de rei, e o profeta estava exercendo a sua função de profeta. E o povo, o relacionamento dos profetas com o povo. Também os profetas não só falavam aos reis, também falavam ao povo. E os profetas convocavam o povo a voltar ao Senhor, a abandonar os ídolos, a praticar justiça,
a obedecer a palavra e também parar de confiar nos ídolos, né? Então, os profetas, eles eram muito importantes para os reis, mas também eram muito importantes para o povo. E como eu disse, muitos dos profetas eram temidos pelo povo. O povo tinha um certo temor. Mas tem uma coisa que é muito importante se observar, que já existia nesse período e sempre existiu, e até em Deuteronômio Deus já deu uma palavra dizendo: como que vou saber se uma profecia é verdadeira ou é falsa? Aí Deus falou: espera se cumprir. Se cumprir, essa profecia veio de Deus. Se não se cumpriu, então esse profeta não é de Deus, essa profecia não proveio de Deus. Então, desde Deuteronômio já tem ali um alerta contra os falsos profetas. E nós vamos ver aqui, no período dos reis, que também tinha profetas verdadeiros, homens de Deus, vocacionados por Deus, que ouviam a voz de Deus e falavam ao povo. Mas no trimestre que vem, nós vamos falar sobre, vamos se aprofundar mais nos profetas e vamos entrar no profeta Jeremias ali, que o profeta Jeremias tem uma palavra que diz assim: ai dos profetas que falam segundo o seu próprio coração. Então tem 3 fontes da profecia. Tem a profecia que vem de Deus, glória a Deus por isso, graças a Deus que existe a profecia que vem de Deus. Mas tem a profecia que brota do coração humano, né? A pessoa profetiza do próprio coração, aí mais ou menos conforme o clima. Tipo, alguém está chorando, aí eu vou lá e digo: você vai sair dessa luta, você vai ser levantado, você vai dar... Se a pessoa está com cara de brabo, já penso que está endemoniado. Por quê? Porque é segundo a minha visão, meu coração. É o profeta que profetiza segundo o coração. Mas terrível mesmo é que, segundo a Bíblia, e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, existe a profecia de origem demoníaca. Profecia originada no engano. Então, essas são as 3 fontes. E os profetas, eles eram muito importantes e tinham os verdadeiros profetas, mas também tinham os falsos profetas. Eu sei que já foi respondido, mas vou perguntar para ficar mais cravado na cabeça do povo. O profeta era subordinado ao rei, William? Não. Não, né? Não. Ele era subordinado a Deus. Ele só recebia orientação mediante a Deus. Quando o profeta visitava o reinado, até o rei tremia de medo, por causa que a presença de Deus na vida do profeta era real. Verdade. E qual a diferença entre um profeta verdadeiro e um falso profeta? O profeta verdadeiro, ele dá ouvido somente à voz de Deus. Verdade. Ele anda com o coração voltado a Deus. Agora, o profeta falso é aquele que é subordinado ao rei, que ele só fala aquilo que o rei gosta de ouvir. O profeta verdadeiro não, ele fala aquilo que Deus quer que fala, mediante o povo. E é incrível isso, porque até hoje é assim. Como é, pastor? Não mudou nada. O profeta de Deus, até hoje na atualidade, ele não está ligando se você faz cara feia, se você não gosta, se você não vai ser mais amigo, se você vai cancelar ele no TikTok, no Facebook, no Instagram. Ele não liga. O que é de Deus, ele simplesmente vai entregar. Agora, o falso profeta, ele vai se orientar com o clima, vai falar o que agrada, o que rende para ele. Não vai dizer: eu estou abrindo uma porta para você, e vai te ajudar nas profecias, mas nem sempre a profecia é de Deus. Então, é muito importante o povo conhecer a Bíblia, porque quando você conhece a Bíblia, você conhece a profecia suprema, que é a palavra do próprio Deus. E toda profecia que é saída da boca de um profeta, ela tem que ser julgada pela palavra. E o profeta que não se deixa julgar pela palavra, esse profeta não é de Deus.
Vai tomar vergonha na cara, que nem diz o Gerson Rufino. Você não é profeta, não. Profeta que é profeta não tem medo da palavra, porque ele sabe que a palavra está dando base para aquilo que ele está falando. Qualquer profecia que foge ao livro não é de Deus. E é por isso que o povo tem que conhecer a Bíblia, porque quando a pessoa conhece a Bíblia e ela ouve uma profecia que é de Deus, ela escuta e diz, isso é de Deus. O coração dela sabe que é de Deus e recebe. Mesmo que seja uma repreensão dura, mesmo que seja algo complicado de se ouvir, mas sabe que vem de Deus. Agora, quando é da carne, a pessoa que conhece a Bíblia diz, vai conversar com a minha mão, pode falar. Entra por aqui, sai por aqui, porque não é de Deus, não preciso dar ouvidos. E até, falando de profecia, né? Paulo, ele foi um mestre, ele doutrinou muitos assuntos complicados, complexos na Bíblia. E sobre profecia, lá em 1 Coríntios 14, ele tem um capítulo inteiro falando sobre isso. E ele diz lá, não me lembro agora de cabeça o versículo, mas ele diz assim, quando um profeta profetiza, os outros julgam. Exatamente. Julgam a vida do profeta? Não, a profecia. Então, a pessoa que profetiza, ela deve ter essa consciência. A profecia será analisada e será julgada. As pessoas não vão cair de cabeça. Ah, não, ela profetizou, então é de Deus. Não, pera. Você tem que estar pronto para que a profecia será julgada. E é claro que antes de entrar aqui nos profetas, eu preciso dizer, é possível que uma pessoa profetize uma profecia de Deus e o povo não aceite. Porque não é a vontade do povo, o povo não quer aquilo. E a profecia veio de Deus, mas o povo não acredita, não aceita, rejeita o profeta, às vezes até persegue o profeta, mas aí depois que a profecia se cumpre, aí o povo diz, era de Deus. E é possível que uma profecia seja dita e todo mundo aplaude e diga, é de Deus, e a profecia não é de Deus. Vamos lá, para a gente ganhar tempo aqui. O primeiro profeta que nós temos aqui no nosso estudo é Samuel. Samuel, ele é o profeta da transição. Antes de Samuel, era o período dos juízes. E o Samuel, ele exercia 3 funções. Pense num sujeito importante na Bíblia, né? O Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Aí uma vez alguém disse assim, pastor, mas Samuel tinha um defeito, porque os filhos de Samuel não foram boa coisa, até o povo foi reclamar com Samuel. Aí eu fiquei pensando, se o camarada tem essas 3 funções aqui, de sacerdote, profeta e juiz, meu irmão, vai faltar tempo para cuidar de filho, hein? Fica sobrecarregado, meu irmão. Aí o que acontece? Acabou deixando a desejar o outro lado, porque estava muito ocupado com tantas funções. Mas o certo é que Samuel foi um grande profeta, e ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e também, quando ele estava lá chorando por Saul, porque Deus tinha rejeitado, Deus falou para ele assim, até quando você vai ficar aí chorando e tendo dó de Saul? Levanta daí e vai à casa de Jessé, lá eu escolhi um rei. E ele vai lá e unge a Davi também. Então, Samuel, ele ungiu a Saul e ele ungiu a Davi. Só que quando Davi assumiu o reinado completo de todo o povo de Israel, Samuel já tinha partido. Porque antes mesmo de Saul falecer, Samuel já tinha partido. Por isso nós estudamos aqui num podcast passado aí que o Saul estava tão perdido que foi tentar falar com Samuel depois de morto. Só Jesus, né? Mas Samuel, ele era conhecido também como vidente. Você vê que esse negócio de que o profeta tem que adivinhar o futuro, já é lá desde a antiguidade, né? O povo achava que Samuel era vidente, falava assim, vamos lá consultar o vidente. E hoje em dia, se alguém sabe que tem um profeta, vamos lá ver o profeta, ele vai falar alguma coisa. Já viu aqueles irmãos que, tipo assim, você ora por ele e ele diz assim, Deus não te mostrou nada? Já, pior que já.
doidinho para você dizer assim, Deus mostrou uma grande bênção caindo sobre tua cabeça. Ou assim diz o Senhor. Ele quer que você fale bênçãos para ele. E que tal se pergunta, Deus não te mostrou nada? Sim, filho do cão, Deus mostrou. Tudo que estava encoberto, Deus revelou. Aí o bichinho vai estremer as pernas e fala, não é isso não. Mas olha, ele já era conhecido como vidente, então, até os dias de hoje, as pessoas esperam que um profeta possa prever o futuro. Mas a mensagem principal da vida de Samuel é: nenhum trono humano pode substituir o governo de Deus. Exatamente. Observe que ele ungiu a Saul. Saul fugiu, saiu da presença, Deus arrancou Saul, rejeitou Saul e Davi foi ungido. Eu sei que não é tão assim do nosso podcast, né, o tema de hoje, mas a igreja, ela tem a palavra profética. A igreja, ela tem a palavra profética. Os presidentes, governadores e prefeitos, já ia falar prefeito, os prefeitos, eles têm autoridade civil, né, parlamentar, mas a igreja, ela tem autoridade profética. Se a igreja soubesse o poder que tem, nós vivíamos em um mundo bem diferente. Pior que vivemos, pastor. É que a maioria dos crentes não sabe quem eles são nessa terra. Se eles soubessem, a igreja, ela tinha poder. Até tem a palavra de Jesus, liga e desliga. O que é ligado aqui, é ligado no céu. O que é desligado aqui, é desligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem, será feito. Pensa no poder que a igreja tem. Mas, fazer o que, né? Seguindo aqui, William. Por que Samuel foi tão importante na transição para a monarquia? Porque Samuel encerrou o período dos juízes e acompanhou o início da monarquia, ungindo Saul e Davi. Então agora para e pensa, que trabalho que teve esse homem. Pois é, forte mesmo, né? Depois o próximo profeta que nós temos aqui é o Gade. O Gade, ele é o conselheiro de Davi. Na Bíblia ele é conhecido como profeta e vidente de Davi. Toda vez que Davi tinha uma dificuldade, ele ia lá em Gade e falava assim, fala para mim, ora ao Senhor aí e me diz. Aí o profeta, o Gade, ia dar um direcionamento para Davi. Olha, esse Gade, quando Davi foi fugir, o Gade é quem deu direcionamento para Davi. Mas ele também confrontou Davi. Quando foi? No censo. Deus não mandou Davi fazer censo, mas Davi quis e fez. E aquele censo que Davi fez trouxe um prejuízo muito sério para a nação. E o profeta Gade foi lá e repreendeu Davi e fez uma proposta. Disse para ele, escolha Davi, o que você quer? 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra? Davi disse, eu não quero cair na mão dos homens, que caia eu nas mãos do Senhor. Gade foi muito importante no reinado. Ele foi a voz que apontou o caminho quando Davi fugia, confrontou o orgulho quando Davi confiou em números e conduziu o rei de volta ao altar. E além disso, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, no tempo do rei Ezequias, o texto diz que os levitas foram colocados no templo com símbolos, alaúdes e harpas, conforme o mandato de Davi, Gade, o vidente, e Natã, o profeta. Ou seja, ele aparece associado à organização do culto no templo. Então ele foi uma pessoa muito importante.
O que aprendemos, William, com Gade ao confrontar o Davi no censo? Que até bons líderes são confrontados e corrigidos quando deixamos de confiar em Deus. Porque pensa, Davi é Davi, não é outra coisa, é Davi. E vai Gade e fala: tu quer? Qual que você quer? 3 dias? Tu quer peste? Ou você quer 7 anos? E Davi, ele escolhe o quê? Eu quero cair nas mãos do Senhor. Por causa que ele conhece o poder de Deus. Ele conhece a soberania de Deus. E vem Gade e fala para ele. E confronta ele. E por isso que eu vejo que líderes religiosos, prefeitos, deputados, vereadores, governantes, presidentes, precisam ter um Gade na vida. Para poder colocar tudo nos seus devidos lugares. Para poder confrontar. Para não deixar 7 anos cair sobre as nossas cabeças. Aqui você falando, eu lembrei, né? Os Estados Unidos é uma nação muito próspera, muito forte. Mas muitos presidentes tinham um conselheiro. Pior que tinha. Posso falar o nome do homem? O nome do homem era Billy Graham. O presidente, quando ia tomar uma decisão muito complicada, dizia: liga pro Billy, fala para ele vir aqui. Exatamente. Aí o Billy Graham ia lá orar com o presidente da república e dar conselhos. Você já pensou? E hoje, olhe bem a nação que é os Estados Unidos. Uma potência no mundo. E aqui no Brasil? Como é que funciona? Aqui no Brasil, meu Deus, se for para um lado, você é açoitado. Se for para o outro, você é açoitado também. Misericórdia. Porque temos homens que andaram, que experimentaram, que vivenciaram o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas por causa, tem medo. Tem o medo. O medo, ele é tão avalastador que ele toma para si a vida da pessoa, que Deus está falando. Vai lá, dá um conselho para tudo poder ficar bem. Mas a pessoa tem medo. Por quê? Medo de ser confrontado. Medo de ser açoitado. Medo, tipo assim, vier sobre eles acusações poderosas. E por isso que o nosso Brasil está hoje, até hoje. Porque tem pessoas que Deus colocou para poder corrigir, para poder ajudar, mas estão voltando para trás. Sim. E nós temos outro profeta aqui, que é o Natan, e ele tem uma história semelhante, porque o Natan, ele vai até Davi e ele conta uma história para Davi. Exatamente. Ele conta uma história para Davi e Davi entra na história. Davi cai que nem um peixinho, né? Ele entra na história e diz: esse homem tem que morrer. E o profeta estica o dedão e fala: tu és esse homem. Então, ele dá uma repreensão a Davi numa era que Davi estava no auge. Davi estava lá em cima, estava nas alturas. O profeta Natan vai na casa de Davi, no palácio de Davi, e repreende ele no trono. Exatamente. Eu pergunto, alguém teria coragem de marcar uma audiência? Não vou nem no governador ou no prefeito, de marcar uma audiência com o prefeito e chegar lá no gabinete do prefeito e falar assim: olha, tem uma historinha para te contar, depois você me dá uma definição. Quando terminasse, o homem falava as palavras e dizia: você é você. Tem coragem? Eu vou dizer para você, profeta desse nível? Que nem Natan? Mas é assim, irmão. Davi tinha uma convicção, Natan tinha uma convicção plena daquilo que ele estava fazendo. Ele não estava em dúvida. Ele tinha certeza. Não é, será que Deus falou comigo? Não. Deus falou comigo, eu estou indo entregar.
A pessoa, se ela tem uma convicção dessa, ela não teme rei, governador, presidente, general, seja quem for, vai ouvir o que tem que ser ouvido. E acredite, Deus abre portas, caminhos e faz com que a mensagem chegue. Mas tem mais uma coisa, esse Natan aqui, ele aparece mais uma vez ainda. Ele é tão importante que ele aparece mais uma vez na sucessão do reinado. Porque o Adonias era doido para ser rei. A gente tratou aqui no programa passado. Era doidinho para ser rei, mas não era para ser. E ele vai e se autoproclama rei. E o Natan ficou sabendo e falou: rapaz, esse negócio não está certo não. Porque não é para ele ser o rei. Que eu estou sabendo, o rei aqui é Salomão. Não é esse Adonias não. Aí ele é que faz esse trabalho, essa costura, para que Davi fala: não, vai, unge Salomão como rei, porque Salomão é o rei, não Adonias. Não falei com Adonias. Adonias está errado, o rei é Salomão. Então Natan não poderia fazer isso sem ter consultado Davi, mas ele deu um jeito, ele trabalhou e fez com que o Adonias fosse negado como rei, perdesse, descesse, e o Salomão fosse levantado como rei. Exatamente. Então, ele é muito importante, esse Natan. Mas eu tenho aqui uma pergunta. Por que a frase de Natan para Davi, tu és o homem, foi tão forte? Porque todo profeta, pastor, que é direcionado por Deus, Deus ele abre caminhos para onde que nem o rei sabe. E quando Natan chega diante de Deus e fala, tu és esse homem, Davi, está falando, você não está acima da autoridade de Deus, é Deus que está acima de você. Então, se Deus falou através da minha boca que tu és esse homem, então ele não está dizendo que é teu irmão, ele não está dizendo que é outro parente teu, é você, Davi. E por isso que quando ele fala, tu és esse homem, Davi estremece e fala, perdão, Deus, porque eu pequei. Sim. Aí agora vamos entrar aqui para um outro profeta que não é muito conhecido, o profeta Aías. Só que esse Aías aqui é corajoso. Porque se Davi, era complicado repreender Davi, imagina o reino de Israel no auge, quando Salomão é rei. Irmão, Salomão não é brincadeira não. Lá em Israel, a prata e o ouro se tornaram comuns no reinado de Salomão. Ninguém fazia guerra contra Salomão. Não dava. Ele tinha aliança com todos os reinos poderosos da época. E todo mundo pagava tributo para Salomão. Salomão, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tinha tanta riqueza, tanto poder, tanta força, que não dava para confrontar um homem desse. Pior que não. Era muito, muito poder. E era de muita sabedoria. Então, confrontar um homem desse era problema. Mas aí o Aías, ele encontra um homem chamado Jeroboão, rasga uma capa e dá 10 pedaços para o Jeroboão e fala, esses 10 pedaços aqui significa que você vai ser rei de 10 tribos de Israel. Quantas tribos tem? 12. Então quer dizer que 10 vai para Jeroboão e as outras duas ficam com Salomãozinho. Irmão, Salomão, quando ficou sabendo disso, ele queria matar o Jeroboão. Só que eu não li ele tentando matar o profeta Aías. Porque Salomão era sábio. Quem vai tentar matar o profeta Aías agora? Não, é profeta, não dá para matar profeta. Não. O pai dele era Davi. Será que ele não sabia nada sobre profeta?
Então, ele não fala nada de Aías, mas o Jeroboão, ele queria dar um fim. O Jeroboão foge. Aí o Jeroboão, ele realmente, depois da morte de Salomão, o filho de Salomão assume, Roboão, o tolo Roboão, como nós comentamos aqui no podcast passado. O tolo, em vez de acreditar na palavra dos anciãos, acredita nos jovens. Aí solta uma palavra dura, o povo se vira contra ele, vai para casa, que temos nós contigo, não queremos mais servir a linhagem de Davi. Aí o Jeroboão se torna rei das 10 tribos. E falamos aqui no podcast passado, que oportunidade Jeroboão teve. O reino estava super estabelecido, estava tudo tranquilo. E agora Jeroboão seria a nova dinastia. Mas o Jeroboão, ele, em vez de buscar o Senhor, se aproximar de Deus, como diz o Salmo, bom para mim é estar perto de Deus. Em vez dele fazer isso, ele fala, não, mas é que se eu deixar do jeito que está, o povo vai lá para ajudar no templo, adorar, e eu vou perder todo mundo, então eu não vou deixar. Ele foi lá e criou 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, e desviou a adoração do povo. Sabe quem vai lá e confronta o Jeroboão? O Aías. O Aías vai lá e confronta Jeroboão. Fala, é bonito mesmo, hein, Jeroboão? Deus te dá uma chance dessa e você desperdiça, hein? Pois a tua casa inteira vai perecer por causa dessa desgraça que você fez. E a profecia se cumpriu. Sim, e como se cumpriu? Tinha um legado que ele deixou bem legado, né, pastor? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para nós, para nossa aplicação. O que a profecia de Aías nos ensina sobre desobediência? Que Deus pode entregar uma oportunidade, mas a desobediência pode fazer que ela seja perdida. É verdade mesmo, né? Porque para e pensa, o profeta chega, Deus dá instrução para o profeta fala, toma aqui esses 10 paninhos aqui, que você vai ser rei de 10 tribos. Aí o cara vai ter uma oportunidade de estrela, tem uma oportunidade lógica, racional, de realidade, para poder multiplicar ainda mais o seu reinado. Aí o que ele faz? Ele deixa um legado tão bonito. E andou nos pecados de Jeroboão. Ele é só lembrado disso. Ele teve tudo, uma oportunidade genial que todo homem queria ter. 10 tribos para poder cuidar. 10 tribos onde que os reis, todos os governantes vinham até ele para poder pagar imposto para ele, para poder... O que ele fez? Não! Lembra do bezerro de ouro lá? Lembra lá da saída do Egito lá? Lembra quando Moisés subiu? Ele lembra disso e faz. O povo estava voltado para Deus. Quando olha que dá lá, a presença do Senhor sai. Perdeu a oportunidade, né? E deixou um legado péssimo. Aí a nossa próxima história agora, William, é bem interessante, porque esses profetas aqui não tem nome. Aqui fala o homem de Deus de Judá e o profeta velho de Betel. Não tem um nome para eles, mas esse homem de Deus de Judá, ele recebe uma ordem de Deus. Vai e profetiza contra o altar de Jeroboão. Pensa num homem de Deus mesmo, ele vai lá e profetiza. O Jeroboão fica bravo, o Jeroboão não gostou não. Aí o braço de Jeroboão endurece, meu irmão. Fica duro na hora. Esse homem de Deus aqui era homem de Deus mesmo. Tudo que ele profetizou aconteceu. Mas Deus lhe deu uma ordem. Você vai lá, profetiza e vai embora, não come, não bebe lá. Vai embora, não volta pelo mesmo caminho que você veio, vai por outro caminho. Deus deu estritas ordens para ele. Quando ele chega lá, ele está disposto a obedecer.
Mas a uma altura do campo, da estrada, ele para. E quando ele para, um senhor lhe alcança e diz: homem, vamos lá em casa comer. E ele diz: não, Deus me mandou profetizar, não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho que entrei, e tô indo embora, não vou comer em casa nenhuma. O profeta velho disse: ah, sim, mas eu também sou profeta. E Deus falou comigo que é para você ir lá em casa, jantar comigo, comer lá em casa, depois você vai. Aí ele vai lá, comer na casa desse homem e depois ele vai embora. Porém, não chega de volta à sua casa. No meio do caminho, um leão o despedaçou. Aí os servos do profeta velho vê aquele homem lá, aquele profeta despedaçado no chão, e o leão lá em volta, morto, e o leão em volta, vai lá e diz: olha, encontramos um homem na beira da estrada e tem um leão em volta. Aí o profeta velho vai lá e diz: ah, esse aí é o profeta que desobedeceu a Deus. Pá, né? Essa história, ela nos mostra que a mensagem profética, ela precisa vir acompanhada de obediência. Tem que ser obediente. Nem toda voz religiosa deve ser aceita sem discernimento. Tem que ter discernimento. Uma ordem clara de Deus não deve ser anulada por outra voz. Deus não muda de ideia. Deus não se arrepende. Deus não mente. E a experiência espiritual não substitui fidelidade. Não substitui. Até um profeta pode cair quando deixa de obedecer o que Deus falou. A inexperiência desse profeta foi a sua destruição, né? William, o que aprendemos com o profeta novo que desobedeceu esta ordem de Deus? Esse homem, ele deixa uma forte mensagem nos dias de hoje para nós. Por causa que é nem um testemunho, só contando. A minha irmã, dentro do serviço, já contei no podcast uma vez aqui, escutou uma voz falando para ela: fala e fala para aquela mulher que ela vai dar à luz a um filho. Recebeu uma ordem de Deus, mas porém não teve discernimento da voz que escutou. O que aconteceu? Passou-se um tempo, a mulher teve a criança e perdeu a criança, mas ela não entregou a mensagem. E o que aconteceu? Ganhou a conta no dia depois. Muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós escutamos a mensagem, mas nós não sabemos discernir qual que é a voz que nós estamos escutando. Se é a voz do velho homem ou se é a voz do homem de Deus. E foi o que aconteceu. Deus deu direção, deu estratégia, colocou no caminho certo, falou com ele: vá lá e entrega. Mas escutamos outra voz e esquecemos de ouvir a voz de Deus. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele escutou a voz de Deus, mas escutou outra voz no meio do caminho e direcionou ele para outro caminho. E o que acontece nos dias de hoje é que nós deixamos de escutar a voz de Deus para escutar outras vozes que não seja a voz de Deus. Isso é terrível, né? Esse outro profeta que nós pegamos aqui também não é muito lembrado na Bíblia, mas ele fez algo muito importante na história bíblica. Quando o povo de Israel, após a divisão do reino, o povo de Israel e de Judá estava dividido, Roboão pensa assim: vamos atacar Israel e vamos pegar de volta a nossa terra de volta, vamos pegar essas 10 tribos de volta. Aí entra o Semaías para repreender o Roboão, para que não fizesse aquilo.
E a pergunta que está aqui para mim fazer para o William é: por que Semaías impediu Roboão de guerrear contra Israel? Que nem toda crise deve ser resolvida pela força da nossa razão e do nosso braço. É preciso discernir o que é a vontade nossa, o que é a vontade de Deus. É por isso que, escutando um grande homem que estuda, que é Yosef Akiva, ele fala: as igrejas nos dias de hoje precisa de equilíbrio e precisa de discernimento espiritual. Quando ele fala, quando esse homem ele chega, ele fala: primeiro, você tem que discernir se é da tua emoção guerrear contra o povo de Israel ou se é a vontade de Deus que você vai. E é por isso que o que acontece? Se assenta. Não. Ele evitou uma guerra civil, né? Os irmãos lutando contra eles mesmos, e ele conseguiu evitar através da profecia. Agora esse outro profeta aqui, profeta Ido, nós falamos aqui de tantos profetas que confrontaram, que repreenderam. Esse aqui não aparece nenhum confronto dele, não é muito lembrado. Mas esse profeta, ele é alguém que foi registrador. Ele criou grandes registros, fez cronologias, crônicas dos reis. Então, foi bem importante para Israel, né? E ele ajudou a preservar a memória profética de Israel. E até ele é citado mais à frente em alguns livros da Bíblia. Depois nós temos aqui Azarias, filho de Obed. Azarias foi um profeta no tempo do rei Asa. E ele inspirou Asa a liderar a reforma, a liberar uma reforma espiritual em Judá. Então, Judá já estava meio que indo para o lado errado. Aí esse profeta, ele entra em cena e ele inspira ao rei, na época, o rei Asa, a fazer uma reforma em Israel, em Judá. Então, a pergunta, William, é: o que Azarias ensinou ao rei Asa? O que ele pregou para o rei Asa? Que buscar a presença do Senhor e a sua reforma espiritual é mais melhor do que se desviar dos caminhos do Senhor. Então, que esse profeta chegue e fala: confie em Deus, traga de novo a presença do Senhor, traz de novo a vida espiritual do Senhor para dentro do teu reinado, que tudo te vai bem. Então, ele escutou o conselho do profeta. Aí depois vem outro profeta aqui, o Anani, que está no mesmo período do rei Asa. O rei Asa foi um bom rei, só que ele cometeu um erro. Ele confiou na Síria em vez de confiar no Senhor. Aí esse profeta Anani, ele vai lá e confronta o Asa. Ele diz assim, ó: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando o rei ouviu isso, não gostou não. Mandou prender. Prende esse profeta. Mas a prisão não impediu esse profeta de profetizar aquilo que Deus mandou. Ele confrontou o rei para mostrar que Deus não procura apenas estratégias fortes, mas corações inteiros. Aí depois desse Anani, vem o Gel, filho de Anani. O Gel foi um profeta no tempo de Baasa, rei de Israel, e de Josafá, e rei de Judá. Ele profetizou juízo contra Baasa. Ele profetizou juízo e repreendeu a Judá também.
E ele denunciou tanto a idolatria em Israel, quanto as alianças perigosas em Judá. Geu, filho de Anani, mostrou que Deus reprova tanto o pecado declarado, quanto as alianças que fortalecem o pecado. E a pergunta aqui, William, é: que alerta Geu deu sobre alianças erradas? Que se associar com um pecado pode comprometer até quem deseja fazer o certo. Verdade. O próximo profeta aqui é famoso. Homem famoso. Esse aqui nós cantamos até na igreja. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias, o profeta de fogo e autoridade. Esse profeta aqui, ele tinha autoridade na palavra dele, ele é diferenciado. A Bíblia diz que ele disse assim, ó: sobre a minha palavra não vai chover mais. Você já pensou? Alguém aqui abrir o bocão e dizer assim, ó: não vai chover mais em Cascavel enquanto eu não liberar. Uau, tem que ser muito de Deus esse homem. Porque ele tinha confiança plena que Deus ouviria. Ele tinha autoridade naquilo. Ele era um homem de Deus. Ele tinha uma autoridade profética muito grande. Ele profetizou nos tempos de Acabe. Para um rei que nem Acabe, precisava de um Elias mesmo. Para profetizar contra um rei que nem Acabe, que nem uma Jezabel. Só um Elias para confrontar esse povo. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olhe bem, segundo a minha palavra. Ele não diz assim, segundo a palavra de Deus. Ele diz, segundo a minha palavra. Quando eu liberar, chove de novo. A pergunta que eu faço aqui para nós pensar: e se ele morresse? Se esse homem morre, não chovia mais? Não, ele não ia morrer, né, irmão? Estava na mão de Deus. Só morria se Deus quisesse. Mas já pensou? Se ele morre, não chovia mais. Só Jesus para ajudar nós, né? Durante esse período que ele profetizou seca, quem que passou na prova? Quem que enfrentou prova nesse tempo? Todo mundo. Inclusive ele. Então, às vezes, o profeta vai profetizar e ele vai entrar no meio da prova junto, vai sofrer junto. Durante essa seca aí, ele passou dificuldades, ele sofreu também. Ele ficou sendo, claro, sendo alimentado por corvos, né? Que traziam lá da mesa do rei. Você já pensou um negócio desse? Água do ribeiro. A água do ribeiro, só que o ribeiro secou. Acabou a água do ribeiro. Aí Deus falou para ele assim: agora você levanta daí e vai a Sarepta. Lá já tem provisão. O profeta pensou: vou chegar lá, vai ter uma mansão, um palácio. Chegar lá é uma velhinha catando uns gravetos. Aí ele diz, pede para ela alguma coisa e ela diz assim: não, meu senhor, não, nós estamos catando esses gravetos aqui, nós vamos fazer um bolo e vamos comer e morrer. É o que tem agora. Aí ele lança uma palavra, olha para a autoridade profética. Ele diz assim, ó: faz um bolo e traz para mim. Porque, e depois você faz para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija também não. Aí eu fico pensando, porque não era muita farinha nem muito azeite. Se fosse lá um tonel de azeite, fosse lá uma caixa de farinha, e aquilo ali sempre estava cheio, tudo bem, mas era um pouquinho de farinha. Ela catava lá o tanto que era para fazer um bolo, fazia e depois estava o mesmo tanto lá. Sempre estava aquele mesmo tanto. Fazia e sempre tinha. Então ele entra numa situação, mas Deus ali dá a vitória para ele. Ressuscita o filho da viúva. Tem vários milagres aqui na vida de Elias. Ele confronta,
Mas aí chega num ponto na vida de Elias que ele já está cansado e ele vai, depois que ele confronta os profetas de Baal. Olha só que interessante a gente falar que são profetas de Baal. Profeta do Senhor, profetas de Baal. Então tinha profeta do Senhor e tinha profeta de Baal. Você já pensou isso? Uma nação estava tão dividida que tinham o profeta do Senhor e alguns estavam escondidos, porque diz a Bíblia que Obadias escondeu. Mas existiam bastante profetas dos ídolos. E ele confronta esses profetas. E essa peleja dá muito errado para os servos de Baal e muito certo para Elias. Tanto que quando ele termina, o povo está gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque a proposta dele é essa. Até quando vocês vão ficar divididos entre Baal e Deus? Se Baal é Deus, sirva a ele. Se Jeová é Deus, então sirva a ele. Por que vocês vão ficar aí entre um e outro? Tem que servir um ao outro. Aí quando desce fogo do céu, o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Parece uns cultos nos dias de hoje que o fogo desce e o povo diz: é de Deus, vou servir Jesus, aleluia. Dali uns dias está tudo desviado de novo. Mesma coisa. Mesma coisa. Não mudou quase nada. Mas observa que daí, depois disso, o Elias ele vai lá e diz que não quer mais viver. Entra numa caverna. Dorme debaixo de uma figueira brava. O Elias não quer mais. Aí Deus fala com ele assim: rapaz, você pensa que acabou? Mas não, eu tenho 10 mil homens que não morreram não. Você pensa que está sozinho? Porque ele diz para Deus 2 ou 3 vezes: só eu fiquei. E a Jezabel ainda quer me matar. Aí você está errado, rapaz. Tem bastante gente ainda que não se curvaram a Baal, que estão firmes aí. Você não está sozinho, não. Aí Deus dá uma ordem para ele ungir ao rei, ungir reis e ungir Eliseu. Ele ungir Eliseu depois. Ele vai primeiro aonde? Ele vai primeiro no Eliseu. Eliseu. Ele queria sair fora mesmo, já estava cansado. Mas para nós falar de Eliseu, eu primeiro vou perguntar para o William, para ele dar mais uma comentada aqui. O que significa Elias dizer: senão segundo a minha palavra? Olha, pastor, olhando bem pela Bíblia Sagrada, isso não é mais do que uma autoridade confiada e profética diante de Deus. Um homem que tem uma autoridade e fala: não vai chover segundo a minha palavra. É que nem era para dar o quê? Ibope naquela época. Ficar 3 anos e meio sem chover. E sem orvalho. Então quando Elias ele abre a boca e fala: segundo a minha palavra, Deus ele confia na palavra de Elias. Ele fecha, eu creio que ele fecha todas as torneiras do céu. Ele para, nem que se for o sol e a lua, para dar a vitória, ele faz isso. Mas Elias ele tem uma autoridade tão profética que ele chega a um ponto. Ele chega no momento da vida dele que ele se sente sozinho. Ele se sente tipo assim, fala: eu tô abandonado, só fiquei eu de profeta. Mas é um homem que tem uma vocação muito grande, profética, que não olha, de profetizar que nem Elias, não tem. Mas aí, irmão, o Elias é tremendo mesmo. Só que quando ele vai lá e chama Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava no campo trabalhando. Ele chega, joga a capa em cima do Eliseu. O Eliseu já entendeu o mistério. E já dá um fim naqueles bois, naquela tralha, e vai de atrás de Elias. Elias não para de trabalhar, ele continua. E Eliseu está junto agora. Aonde Elias vai, o Eliseu está junto. Aí o Elias diz assim: eu vou em tal lugar. Eu estou indo, junto contigo. Não, mas agora eu preciso ir em tal lugar. Eu vou com você também. Mas é que agora eu vou também. Onde você for, eu estou junto. Aí o Elias diz assim: me diz uma coisa, o que você quer?
Falei, nada demais. Só uma porção dobrada do teu espírito. Daquilo que repousa sobre ti, eu quero o dobro. Aí Elias falou assim, tudo bem, se acontecer de você ver olha bem, quando o Senhor me tomar, então te será feito. Irmão, quantas vezes alguém tinha sido tirado de perto de outra pessoa? Quantas vezes tinha acontecido isso? Na Bíblia não registra ninguém. Não mostra na Bíblia nenhuma história parecida com essa. De alguém que estava andando em dois e de repente passou uma carruagem de fogo, um redemoinho e levou. O homem sumiu. Não fala nada disso. Mas Eliseu precisava ficar atento, ele não sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente tinha que andar com Elias e prestar atenção. Quando eles estão lá no Jordão, a Bíblia diz que acontece esse acontecimento. Uma carruagem de fogo passa e separa os dois. E acontece um redemoinho e Elias é elevado aos céus, diante dos olhos de Eliseu. E Eliseu não perde a vista, ele olha. Naquilo a capa de Elias cai. Ele pega a capa e nós não vamos falar aqui da escola de profetas, mas os servos dos profetas estavam de longe olhando tudo aquilo e vindo, olha lá. O Eliseu vai no Rio Jordão e bate a capa e diz, aonde está o Deus de Elias? Ele estava dizendo assim, eu quero ver se isso é verdade mesmo, se caiu mesmo a unção sobre mim. Quando ele bate, o Jordão se abre, aí os meninos que estavam de longe falam assim, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E Eliseu, meu irmão, ele é fantástico. O Eliseu, ele tem um ministério tremendo, ele vai fazer muitas coisas. Ele é um profeta que enxergava além. O rei estava fazendo plano lá na Síria, o Eliseu já sabia e passava para o rei de Israel, olha, ele está fazendo isso, vai fazer assim. O rei ficou tão irado lá que disse assim, olha, tem que ter um espião no nosso meio. Tudo que a gente vai fazer, o rei de Israel já sabe. Aí alguém disse, não, meu senhor, não é espião. É que lá em Israel tem um homem lá chamado Eliseu. E Deus mostra tudo para ele. Olha a fama de Eliseu. Acredite, Eliseu era profeta e era famoso. Eliseu era famoso. Muita gente ouvia sobre Eliseu e temia. Quando o rei viu que Eliseu era o problema, ele disse assim, vamos lá. E quando a Bíblia diz que cercaram, e o moço de Eliseu viu, falou, meu senhor, estamos cercados. Aí Eliseu disse, não sabe de nada, inocente. Abre os olhos desse moço para que veja. E quando os olhos do moço abriu, ele disse, meu senhor, maiores são os que estão conosco do que os nossos inimigos. E você sabe o que Eliseu fez? Eliseu determina sobre esses homens, eles ficam cegos. E eles ficam apavorados, porque eles não sabem o que vão fazer. E Eliseu fala, não, vou conduzir vocês. Levou lá dentro da capital. Ficaram lá dentro. Aí o rei falou, o que eu faço com eles? Mato? Acabo com tudo? Não, você não vai fazer isso não. Você vai tratar eles bem e mandar de volta. Você está entendendo quem é Eliseu, irmão? O Naamã chega lá e diz, o rei, eu fiquei sabendo que é Eliseu e tal, e eu trouxe uma carta do meu rei para você, que é o rei. E o rei leu a carta e falou assim, o que esse homem quer? Quer briga? Você acha que eu vou dar a vida, tirar a vida? Rasgou a capa, ficou desesperado, falou, isso é pretexto para acabar com a gente. Aí o Eliseu fica sabendo e disse, manda vir aqui e você vai saber que tem profeta em Israel. Aí você que é profeta, irmão. Aí não é brincadeira, não. Manda aqui que eu vou mostrar para você que tem profeta aqui. Aí o Naamã vai para lá. Agora vamos no endereço certo. Parecendo aquele povo que vai na prefeitura e da prefeitura vai para outro lugar. O Naamã vai no endereço certo agora. Chegou na casa, ele imaginava, o profeta vai vir me receber. O profeta nem bola para ele deu. Orgulhoso do jeito que era, o Eliseu nem foi falar com ele. Foi o menino e disse, olha, o meu senhor disse que é para o senhor ir no Jordão, mergulhar 7 vezes
e você vai ficar curado. Ah, irmão, se fosse para um soldadozinho qualquer, se fosse para um varredor de rua, né? Mas estava falando para o Naamã, o general, o homem mais importante da Síria, depois do rei. Ele disse: o quê? Você está brincando? Ele nem veio falar comigo. E ainda me manda aí no Jordão, esse rio sujo. Você acha que não tem rio lá na minha cidade? Aí alguém um pouquinho mais íntimo disse: vai lá, dá uma tentada, né? Não é tão difícil. O Naamã vai lá, mergulha 7 vezes e fica... Eu imagino o Naamã até chorando de alegria. Ele ficou curado, como a pele dele, diz a Bíblia, era como a pele de uma criança. Ele vai até Eliseu e diz: quanto que é, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu deixe aqui? Eu não quero nada, rapaz, vai embora, some daqui. Esse é o Eliseu que nós estamos falando. Agora eu vou colocar um outro slide aqui, que é um comparativo entre Elias e Eliseu. Tanto Elias quanto Eliseu são muito importantes para o povo de Deus, para Israel, para o povo de Israel. O Elias é um profeta chamado para confrontar a idolatria de Israel. Eliseu é um profeta chamado para continuar o ministério profético em Israel. Elias é um ministério marcado por fogo, juízo e confronto. Já Eliseu é um ministério marcado por cura, provisão e restauração. Enfrentou Acabe, Elias, Jezabel e os profetas de Baal. E Eliseu aconselhou reis, ajudou profetas e socorreu pessoas comuns. Olha a diferença. Elias profetizou seca sobre Israel. Eliseu profetizou livramento em tempos de fome e de cerco. Está lá, 2 Reis 7. Elias fez descer fogo do céu no Monte Carmelo. Eliseu purificou águas, multiplicou azeite e curou Naamã. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Elias teve um ministério mais solitário e confrontador. Eliseu teve um ministério mais próximo dos discípulos, profetas e do povo. Está escrito em 2 Reis 6, se não me falha a memória, que um dos discípulos dos profetas disse: Eliseu, o lugar aqui é pequeno, nós crescemos demais, somos muitos, precisamos esticar a tenda, porque tem bastante gente e provavelmente está vindo mais. A escola de profeta está crescendo, precisamos alargar as tendas. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Olha que glória. Eliseu, mesmo depois de morto, seus ossos foram instrumento de milagre. Elias representa a voz profética contra o pecado. Eliseu representa a porção dobrada que continua e amplia a missão. Falando em porção dobrada, os irmãos vão de reparar que Elias realizou 8 milagres. Eliseu, 16. Faltava um, né? Tinha realizado 15. Aí faltava um. Estava lá o corpo. Lá alguém passou e jogou um morto lá na mesma sepultura e o morto saiu correndo. Se eu tivesse perseguindo aquela nação de Israel, quando visse o morto ressuscitado, eu dava no pé. Falei: você tá doido que esse povo não quero não. Eu vou embora, guerrear com esse povo, até morto ressuscita aqui. Aí surge um outro profeta que tem meu respeito. Micaías, o filho de Enlá. Esse Micaías aqui, ele profetiza num lugar aonde 400 profetas que não eram profetas de Baal, diziam que eram profetas do Senhor, entregavam uma mensagem. Aí o rei Josafá disse assim para Acabe: mas não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum profeta. Tem um aí, mas eu não gosto dele não, e ele não gosta de mim, então é melhor deixar quieto. Vai buscar ele. Rapaz, não sei se é boa ideia, mas busca ele. Trouxeram o Micaías. O Micaías chegou tipo no espírito de Elias. Chegou e disse assim: pode ir, rei, você vai ganhar a guerra. Aí ele disse: para de brincadeira, rapaz, profetiza o que Deus mandou falar. Aí ele disse: eu vi o povo de Israel disperso como um rebanho que não tem pastor. Né? Eu falei?
esse moço aí, ele não presta. Prende ele, deixa ele no calabouço, a pão e água. Quando eu voltar, aí nós vamos resolver. O Micaías disse, se você voltar, Deus não falou na minha boca, rapaz. Você não volta dessa guerra. Então, observe, 400 profetas profetizando uma palavra, Micaías tem uma palavra diferente de tudo aquilo. O que Micaías nos ensina, William, sobre, diante de muitas vozes falsas, que uma palavra verdadeira vale mais do que muitas palavras mentirosas. É que nem uma mentira contada por 10 vezes, aquele que contou aquela mentira, até ele acredita na mentira que ele contou. Verdade. Mas o profeta Micaías chega e fala, vai, pode ir, você, teu exército, pode ir. Então, e aqui, irmão, é uma coisa que a gente tem que analisar mesmo. Isso aqui, irmão, dá um seminário. Meu Porque Deus do céu. esses profetas aqui, eles são lá do palácio. O Micaías não era de lá. O Micaías era lá do meio da caverninha, lá da choupaninha. Eles não queriam o Micaías ali. Esses homens aqui, eles estavam todos cheios de parafernália. O homem, ele chega a quebrar um chifre e diz assim como estou quebrando, você vai quebrar o exército inimigo. Quando o Micaías está chegando, eles já vão dizendo, ó, todo mundo falou isso. Você vai falar isso também. Fala, eu vou falar o que o Senhor mandou falar. Quando ele profetiza isso, o principal dos profetas dos 400 dá um tapa nele e diz assim, você acha que o Espírito saiu de mim e entrou em você? Ele disse, vou te contar uma história. Lá em cima estava acontecendo uma reunião e alguém dizia, Deus dizia, como que vamos fazer para fazer com que acabe, vá para a guerra e morra? Aí um espírito disse, deixa que eu vou lá, e coloca um espírito de mentira na boca dos profetas. Olha só, irmão, que convicção. Se existe uma palavra para aqui, é convicção profética. Tem 400 pessoas dizendo uma bobagem, e ele chega com a verdade e confronta todo mundo, independente das consequências. Exatamente. Eu fico olhando a cara daqueles profetas depois que o rei morreu. Ou de certo, olhando para Micaías e falando, tu Tá. tava certo, hein, homem? Eu fico imaginando, agora o rei disse que ia voltar, e o rei não voltou. Ou de certo, E 400 disse, você vai ser vitorioso. Aí o Micaías disse, você não volta dessa guerra. ou eles falam bem assim, eu quero aprender com você. Acho que o orgulho era maior, né? Agora nós temos aqui, vamos dar uma corridinha agora, porque nós temos uns profetas aqui, para terminar ainda, só mais uns 20. Nós temos aqui o Jaaziel. Esse Jaaziel, ele tem uma palavra que é tremenda. Nesta peleja não tereis que pelejar. Nossa. Olha que top. O Josafá tá com um problemão. Aí o Jaziel vai lá e lança essa palavra. Não, nessa peleja, vocês não precisam pelejar. Guardem suas armas, peguem suas harpas, peguem seus tamborins, vamos cantar ao Senhor, que nessa peleja quem vai pelejar é Deus. Uau! Surreal. Além da nossa realidade. E eles cantam e Deus dá a vitória. Que coisa tremenda. E o que aprendemos com a profecia? Nesta peleja não tereis que pelejar. Que algumas batalhas que lutamos somos vencidas através da fé, pastor. A fé, ela move coisas que a gente não imagina, mas ela move. Parece que eu vejo ele pegando as mesmas palavras quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava a ponto para poder ir, nessa peleja vocês não tereis que pelejar. Então ele profetiza a mesma palavra que está em Êxodo, ele profetiza no tempo do povo. Então eu vejo nos dias de hoje, olhando para nós, tem muitas batalhas que a gente vence. É através da oração, do jejum,
e da fé. Essas 3 ferramentas são essenciais para que Deus peleja por nós. Glória a Deus. Daí depois tem outro aqui contemporâneo, Eliezer. O Eliezer também profetiza nesse tempo. Ele traz uma profecia contra Josafá, porque Josafá foi um bom rei, foi um ótimo rei, mas teve um defeito. Ele fez uma aliança errada. Fez aliança com Acabe primeiro, e Deus livrou ele, porque pensa bem, quando eles vão à guerra, os dois juntos, o Acabe diz assim: não, vamos fazer o seguinte, você vai com as tuas vestimentas de rei e eu vou de vestimenta comum. Já não dava para ver que era um golpe? Já não dava para ver que era laço? E ele vai, e quase morre. Só que daí quando vão matar ele, diz: não é esse não. Esse é o de Judá, mas que é o de Israel. Porque o rei disse: não mata ninguém, mata o rei. Mata o rei Acabe, eu quero o rei Acabe morto. E eles não achavam o Acabe porque ele tinha se disfarçado. Aí alguém diz: quer saber? Eu vou jogar essa flecha aqui. A flecha saiu, pau, achou o Acabe. Morreu. Mas aí o Josafá, não contente com isso, ainda faz aliança com Acasias. E ele começa a fazer um projeto que aparentemente ia dar tudo certo. Mas aí Deus falou com Eliezer e ele vai lá e profetiza. Diz: olha, isso aí não é de Deus. Isso não vai dar certo. E acabou com aquela brincadeira. William, que aplicação tiramos da repreensão de Eliezer a Josafá? O projeto pode até ser feito, promissores, mas fracassos no meio do caminho. Quando nascem de aliança erradas. Foi isso que aconteceu com esse homem. Projeto, ele poderia até ter feito no papel, promissores também, mas quando a aliança se fazem com pessoas erradas, é que nem eu falo, um abismo leva outro abismo. E foi o que aconteceu com ele. Um abismo levou outro abismo na vida dele. Verdade. Esse outro profeta que nós vamos falar aqui, ele é filho do sacerdote Joiada. Nós falamos aqui no podcast passado, no programa passado, que o rei Joás foi um rei bom enquanto esse sacerdote era vivo. Quando o sacerdote descansou, o rei desviou, e o povo também. Aí o filho de Joiada era profeta e ele repreende a vida do rei e o povo. Uma geração ingrata pode rejeitar a voz que tenta salvá-la. Eles não quiseram ouvir a profecia de Zacarias. Não quiseram ouvir. E Zacarias, ele representa a voz profética perseguida dentro da própria casa de Deus. E o que aconteceu com Zacarias? Ele foi morto. Por que ele foi morto? Ao confrontar um povo e reis para voltar a buscar a presença do Senhor, porque abandonaram no meio do caminho. Pois é. Ele foi morto porque profetizou a verdade. Mas será que compensa ficar vivo, pregando a mentira, vivendo a mentira, profetizando mentira? Não, né? Se for olhar pela lógica, é melhor ser morto pela verdade do que viver pela mentira. Exatamente. Agora, esse outro caso aqui é o nosso amigo Jonas. Profeta Jonas é um caso sério. Todo mundo chama Jonas de profeta fujão. E quando alguém começa a fugir do chamado, diz: tá no espírito de Jonas, hein? Eita, Jonas, profeta Jonas, o profeta fujão. Porque o Jonas recebeu uma ordem: vai e profetiza. E ele disse: eu não vou para esse lugar, não vou profetizar, vou para outro lugar, não vou não.
Só que, se você estudar a história, você vai perceber que ele estava sendo enviado para profetizar na capital do império, que fazia mal à sua terra, ao seu povo. Jonas está indo profetizar para um povo que ele, dentro da alma dele, ele tinha ódio, ele rejeitava aquele povo, repudiava aquele povo, ele tinha mágoa daquele povo. Aquele povo poderia ter feito mal até mesmo aos parentes de Jonas, talvez parentes próximos. E Deus está dando uma ordem para ele ir lá na capital, para ele profetizar arrependimento para o povo. E Jonas não vai. Assim, eu não vou. E tenta fugir, mas acaba tendo que ir, porque quando Deus manda, tem que ir. E se você ler o livro de Jonas, não é muito longo, 4 capítulos, dá para você ler em pouco tempo, mas no capítulo 4, quando o povo se arrepende, ele chega a argumentar com Deus, dizendo assim, é por isso que eu não fui, porque eu sabia que era isso que ia acontecer. O povo ia se arrepender e o Senhor ia ter misericórdia. Então, na verdade, o que o Jonas faz, ele passa na cidade, que era para ele levar uns quantos dias, profetizando e pregando arrependimento, ele passa meio que correndo. Ele passa gritando, arrependei-vos, com raiva, profetizando com raiva. Ele vai profetizando, arrependei-vos, e vai embora. Atravessou a cidade, caminho de um dia, atravessou a cidade, pronto. Já era para profetizar? Profetizei. Aí ele vai lá em cima do monte e fica olhando. Fala, não, eu entreguei a profecia de qualquer jeito. Eles não vão ouvir, não vão se arrepender, e eu quero só assistir a destruição daqui. Está lá de camarote querendo ver o povo sendo destruído. Mas só que daí não acontece do jeito que Jonas esperava, porque o rei ouviu a pregação. E o rei, não sei de onde ele sabia, mas ele sabia que o Deus de Israel não era brincadeira não. E ele se humilha e conclama o povo a se humilhar também. E eles se humilham a pano de saco e cinza, jogam cinza na cabeça. E Deus não destrói a cidade. E o Jonas fica irado. E aqui, o que Jonas revela sobre a misericórdia de Deus? Deus, ele é misericordioso, pastor. Quando nós olhamos para a história de Jonas, nós vemos um Deus misericordioso. Que pessoas, nações, reis, até pessoas que são desviadas do caminho dele, o Senhor tem de misericórdia também. É por isso que quando ele vai, mas todas as pessoas, que nem o pastor falou, elas se humilham. E Deus mostra a misericórdia para Jonas através somente de uma árvore. E quando Deus mostra a misericórdia através de uma árvore, Jonas entende que a misericórdia do Senhor vai de gerações a gerações. Então, quando Jonas ele passa pela cidade e fala arrependei-vos, o povo escuta e o rei escuta. É por causa que a misericórdia naquela cidade tinha acabado de chegar. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui para Amós. Amós, ele profetiza nos tempos de Uzias, rei de Judá, e os Jeroboão II. É um tempo em que Israel estava prosperando. E Amós, ele não era um profeta profissional. Ele era pastor. E Deus tira ele do meio do seu trabalho e leva para ser profeta. E a mensagem dele não era leve. Ele confrontou opressão contra os pobres, luxo sem compaixão, culto religioso sem justiça, corrupção nos tribunais, falsa segurança espiritual. E uma de suas mensagens centrais foi: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós, ele mostrou que Deus não aceita culto bonito quando a vida social está cheia de injustiça. Então, o profeta Amós, ele foi um profeta importantíssimo.
qual foi a principal denúncia de Amós? A principal injustiça. A injustiça, a religião, a vida social sem obediência verdadeira não se presta para nada, pastor. Por causa que Amós, ele passou a sua vida pregando: arrepende. A injustiça no meio de vocês vai acabar com a vida de vocês. A vida sociais de vocês que vocês vivem vai acabar também. A desobediência que vocês estão tendo vai acabar com a vida de vocês. Então volta a ter uma vida de obediência verdadeira, sincera e corretiva diante do Deus de Israel. Foi isso que ele passou a vida inteira dele pregando. Volta, se arrepende. Sai dessa vida de injustiça, sai dessa vida de sociedade, sai dessa vida somente de religião, sem obediência diante de Deus, que isso vai acabar com a vida de vocês, vai acabar com o reinado de vocês. E foi aonde que o povo deu-lhe ouvido. Sim. O próximo profeta que nós temos aqui na sequência é Oséias. Oséias, ele profetizou principalmente no Reino do Norte, durante seus últimos anos antes da queda para a Síria. Olha, nos últimos anos do Império de Israel, do Reino de Israel, Oséias foi profeta. E sabe qual é uma das palavras fortes de Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Oséias revelou que Deus não sofre por falta de rituais, mas por falta de amor, fidelidade e conhecimento verdadeiro. Muitas vezes, vou falar igual eu ouvi alguém um dia pregando, muitas vezes Deus queria que algumas igrejas fechassem. Alguns templos religiosos, se fossem fechados, era um favor que se fazia ao reino de Deus. Por quê? Porque é só religiosidade. É só uma formalidade que Deus não quer. O culto verdadeiro tem que vir de dentro. Tem que ser a alma diante de Deus. Exatamente. Deus, eu sempre disse, Deus não quer saber do que você tem. Ele quer você. É você que ele quer. E quando a pessoa faz um show, mas não se queima diante do altar, não extravasa diante de Deus, não aparece diante de Deus, está fazendo só ritualismo. E era o caso aqui do povo de Israel. Eles se perderam, já estavam totalmente ruins, né? E Oséias, ele teve uma situação bem complicada, né? Oséias, ele teve um casamento bem difícil, né, William? Pior que teve. E o que o casamento de Oséias simbolizava? O casamento de Oséias simbolizava a infidelidade do povo de Israel e o amor que persiste diante de Deus. Porque chega um ponto que Deus vem e fala com Oséias, fala: você está vendo a tua mulher que eu escolhi para você? É que nem o povo de Israel. Eu amo, chamo a atenção deles, dou misericórdia para eles, mas eles não me aceitam. Foi que nem a vida dele. Deus mandou casar com Gomer, ele se casou com Gomer, mas a Gomer não queria ele. Tiveram filhas, e qual o nome das filhas? Meu Deus. Que é poderoso demais sobre a nação de Israel, se for poder falar, é nos dias que nós estamos vivendo hoje. Aí o que acontece? A infidelidade do povo de Israel, o amor de Deus é sempre incondicional. O amor de Deus, ele é imutável. Não tem como, dar limites o amor de Deus. Ele sempre vai amar o perdido, o drogado, a prostituta, ele vai amar incondicional.
Por causa que o quê? Por causa que ele ama esse povo. E esse povo não ama ele. Pois é. Aí depois dele vem o Isaías aqui na nossa cronologia. O profeta Isaías é um dos profetas maiores e é chamado de o profeta messiânico, né? E ele aparece no tempo do rei Uzias. Até ali no capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Olha, meu irmão, antes da morte do rei Uzias, Isaías vivia muito bem, tranquilo ali no palácio. Mas depois que morreu o rei Uzias, ele teve um chamamento de Deus. Ele teve uma visão. E dentro daquela visão, ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, ele traz grandes profecias, como o nascimento de Jesus, o servo sofredor, lá em Isaías 53, o sofrimento de Cristo. Ele traz profecias muito importantes, né? Isaías revelou tanto a santidade de Deus, quanto a esperança messiânica em meio ao juízo. Pergunta: qual foi a grande mensagem de Isaías? A grande mensagem de Isaías, que ele fala: Deus é santo e julga o pecado. O amor e a misericórdia julga o pecado, mas também anuncia a esperança por meio do Messias. Agora pare e pense. Se o profeta, esse profeta eu acho que eu quero chegar no céu, eu quero falar bem assim. Foi top demais ao escrever. Por causa que esse profeta, ele fala, ó: por meio das suas pisaduras que nós vamos ser sarados. Ele simplesmente descreve Cristo na cruz do Calvário, no capítulo 53. E fala que através do amor dele que vai nos trazer esperança para nossas vidas. Então, se a Bíblia, se ele descreve isso, e ele vem falando Deus em todo o tempo, não nos capítulos primeiro, porque nos capítulos primeiro até o capítulo 5, ele só está falando que Deus está julgando o pecado. Ai daqueles que, tipo assim, que andam nos caminhos errados, ai daqueles que têm lábios impuros, é tudo ai. Mas no capítulo 6 em diante, ele está falando do amor de Deus. Muda o discurso dele. Ele muda o discurso dele. Ele está falando de um Deus que é misericordioso em amor nas nossas vidas. Eu gosto de falar que o Isaías, ele vivia dizendo assim: ai de vocês que andam pelas ruas, ai de vocês que andam desse jeito, ai de vocês que fazem isso. Aí, quando ele tem aquela visão diante do Senhor, ele: ai de mim que vou perecendo, porque sou de lábios. Quando a pessoa se aproxima de Deus, ela tem um contato verdadeiro e ela percebe que ela precisa da misericórdia de Deus. Mas seguindo avante, aqui tem o Miqueias. Miqueias significa quem é como Deus, o nome de Miqueias. Quem é como Deus. E ele profetiza no reino de Jotão, Acás e Ezequias. E ele profetizou também contra Samaria e Jerusalém. Ele anunciou ali, ele trouxe repreensões contra essas capitais. E uma das suas profecias memoráveis é que Jesus nasceria em Belém de Judá. Ele diz que o Messias haveria de nascer em Belém. Miqueias mostrou que Deus exige justiça verdadeira, mas não religião usada para encobrir corrupção. Miqueias denunciou líderes que vendiam justiça, mas anunciou que de Belém viria o rei justo de Deus. Pergunta: o que Deus exige segundo a mensagem de Miqueias? Praticar a justiça, o amor, a misericórdia e andar humildemente com Deus. Que mensagem poderosa que dá aqui. Aí depois vem o Naum, que vamos dar uma corridinha para nós encerrar, senão nós não termina aqui esses profetas, né? Naum profetizou no período de Judá.
Sua mensagem principal foi contra Nínive, a capital da Assíria. A Síria havia sido um império cruel, violento e opressor. Foi esse império que destruiu Samaria e levou o reino do norte ao exílio. E agora Naum, o profeta de Deus, está profetizando contra a Síria. Naum mostrou que Deus vê a crueldade das nações e que nenhum império é grande demais para escapar do juízo divino. Pergunta: o que Naum ensina sobre os impérios opressores? Que Deus vê a violência das nações e julgam a crueldade. E Sofonias, depois vem Sofonias. Sofonias profetizou no tempo do rei Josias, em Judá. O rei Josias foi um rei bom, né? E um dos temas centrais do livro de Sofonias é o dia do Senhor. Sofonias, quem diz: buscai ao Senhor, todos vós, os mansos da terra. Sofonias, ele preparou o ambiente espiritual para a reforma de Josias, mostrando que o juízo estava próximo, mas ainda havia espaço para arrependimento. Qual era o foco da mensagem de Sofonias? O dia do Senhor e o juízo contra o pecado, e a esperança para quem se arrepende. Glória a Deus. Agora aqui, olha que aparece aqui, uma profetisa. Glória. Hulda, a profetisa. Ela profetiza no tempo do rei Josias, quando o livro da lei foi encontrado. Quando o livro foi encontrado durante a reforma de Josias. O rei ficou profundamente impactado ao ouvir as palavras do livro e enviou seus oficiais para consultar o Senhor. E eles foram até Hulda e ela confirmou que o juízo anunciado na lei viria sobre Judá. E por causa da idolatria e da desobediência do povo, mas também trouxe uma palavra pessoal para Josias, porque ele se humilhou diante do Senhor, não veria toda aquela calamidade em seus dias. Eu acho fundamental aqui que quando o rei Josias encontra o livro, ele promove uma reforma e ele está ficando feliz porque ele está vendo as coisas dando certo, mas aí a profeta diz assim: olha, tá certo, boas ações você está fazendo, mas aquilo que está escrito no livro, que Deus faria se a nação se desviasse, isso vai acontecer. Só não vai ser no seu tempo, mas vai acontecer. Exatamente. E aconteceu. Vamos partir aqui para o próximo, né? Jeremias. Jeremias profetizou em Judá durante os últimos reis. Esse Jeremias sofreu. Pena que nós não temos tempo aqui para falar do sofrimento de Jeremias. Mas um dos profetas que mais sofreram no período desses reis foi Jeremias. Jeremias sofreu, apanhou, porque o povo queria uma palavra de bênção, de vitória. E o Jeremias ia lá e dizer: não, isso aqui vai acabar em nada. Vocês vão tudo preso. A Babilônia vai levar vocês cativeiro. E eles não queriam essa palavra. Eles queriam uma palavra tipo: nós vamos ter vitória, vamos ser livres. Mas Jeremias não tinha esse tipo de palavra. Aí eles espancaram Jeremias, jogaram dentro do poço, fizeram de tudo com Jeremias, mas ele não mudou a palavra. Mas ele também, apesar do juízo, também anunciou esperança, porque ele diz lá: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E falou da nova aliança, quando Deus escreveria a sua lei no coração do povo. Jeremias foi a última grande voz profética antes da queda de Jerusalém, anunciando juízo, exílio e esperança. Pergunta: por que Jeremias é chamado de profeta das lágrimas? Porque anunciou a queda de Jerusalém e sofreu. O homem que sofreu, né, pastor? Como sofreu? A tal da rejeição. A rejeição do povo fez ele sofrer mais. Você pensa, Deus levantou ele como um profeta para poder trazer alerta
trazer tipo assim para o povo um despertamento. Vai acontecer isso, vocês vão para Babilônia, vai acontecer isso daqui mais para frente. E o povo fala, não, nós não quer ouvir isso, muda de palavra. E quanto mais ele falava, mais o coração dele vai ficando triste. Sim. No capítulo 9 ele diz, quem dera minha cabeça fossem águas e meus olhos fossem fontes, assim choraria por Israel dia e noite sem parar. Bah, que sentimento é esse, hein? Aí depois de Jeremias aparece aqui para nós o Abacuque. O Abacuque já é nos últimos dias do povo de Judá, já está no período do exílio babilônico, domínio babilônico, né? Já a Babilônia já está dominando Judá, porque Israel já foi. E está aqui nos últimos dias e ele vai profetizar. É por isso que aquele versículo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado, ainda assim, todavia me alegrarei no Senhor. Ele tem uma palavra que diz, o justo viverá da fé. E se hoje nós estamos aqui é porque Lutero se encontrou com essa palavra, o justo viverá da fé, e promoveu uma grande reforma. Então, Abacuque, ele começou questionando a justiça de Deus, mas terminou descansando na soberania de Deus. Exatamente. Pergunta, o que Abacuque nos ensina quando não entendemos Deus? Que a fé permanece mesmo quando a resposta não são fáceis. Verdade mesmo. Aí depois vem o Ezequiel. Meu Deus do céu. Oh. Ezequiel foi sacerdote e profeta entre os judeus. Já estavam exilados na Babilônia, né? Aí ele foi levado para o exílio antes da destruição final de Jerusalém e profetizou aos cativos. Mostrando que Deus não estava limitado ao tempo ou à terra de Judá. Ezequiel mostrou aos exilados que Deus ainda reinava, mesmo longe de Jerusalém, e que a restauração começaria com uma transformação interior. Vou fazer a pergunta aqui, William. Qual era a esperança anunciada por Ezequiel no exílio? Que Deus ainda poderia restaurar o seu povo. Dar de novo corações e soprar a vida mesmo que tivesse num vale de ossos secos. Foi isso que aconteceu. Deus ele mostrou a grandeza dele. E eu acho tão lindo que no Salmo 126, versículo 5, é o povo voltando do exílio. E eles voltando do exílio, por causa que nos versículos primeiro vai dizer que eles vêm cantando e jubilando, e trazendo seus molhos e chorando com alegria, por causa do quê? Eles saíram do cativo. Então a profecia que Deus entregou para Ezequiel se cumprindo, profetizado antes no livro de Salmos, se cumprindo, eles voltando do exílio. Glória a Deus. O livro de Ezequiel, duas partes no livro de Ezequiel me chamam muita atenção. Primeiro no capítulo 2, que diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Exatamente. Porque Deus não fala com quem está deitado, tem que se pôr de pé. A segunda coisa nesse livro que me chama a atenção é o Ezequiel 37. É o texto mais conhecido do livro. Ali quando o povo eles estão dizendo, nós estamos cortados de Deus, estamos mortos, não há mais esperança. Aí Deus pega o Ezequiel, leva no meio de um vale de ossos secos, não é literal, é uma visão. Ezequiel está no meio daquela visão e Deus fala, pode andar no meio dos ossos secos. E olhei, diz Ezequiel, e olhei e eis que eles estavam sequíssimos. Quer dizer, seco de verdade. Não tinha nenhum jeito daqueles ossos terem algum tipo de vida. Aí Deus diz, pode profetizar, vai profetizando. E Ezequiel vai profetizando segundo a ordem de Deus. Ezequiel profetiza segundo a ordem de Deus. Não atropela o comando de Deus. O profeta profetiza segundo a ordem de Deus. Primeiro, Ezequiel profetiza
aquele reboliço dos ossos se juntando. Depois ele vai profetizando carne, vai profetizando nervo, vai profetizando. Daqui a pouco está o exército em pé. Está lá o exército, está recomposto, porém não tem vida. Aí é dado novamente a ordem: profetiza o Espírito, e ele profetiza o Espírito, e vem o Espírito dos 4 cantos da terra, e aquele exército agora está vivo. Mas nós temos que aprender aqui, Ezequiel não atropela o processo. Não. Mesmo que ele quisesse que o povo tivesse curado, não podia, ele tem que respeitar uma sequência que Deus determinou, passo a passo. É a mesma coisa nos dias de hoje, aplicando para os nossos dias atuais. Tem coisas que Deus está fazendo, que você pode ser um profeta culto, eloquente, estudado, íntimo de Deus, mas você não vai conseguir mudar a realidade. Você tem que respeitar o processo. Você só vai profetizar quando Deus falar. Não é tudo o que eu quero eu saio profetizando. Não é quem eu quero levantar, eu vou lá como Elias e diz: segundo a minha palavra, levante-se e seja um missionário. Rapaz, pode soltar a sua palavra o quanto você quiser. O cidadão vai ficar ali até o momento que Deus queira. Então nós vemos que há um processo que tem que ser respeitado. Exatamente. E Ezequiel foi um profeta muito importante, né? Trouxe grandes profecias. Esse é o nosso último profeta do podcast, concluindo aqui hoje, né? Esse ministério profético aí no tempo dos reis, ele mostra que Deus, ele nunca deixou de prestar atenção no povo, Deus nunca deixou de liderar o povo, e tudo aquilo que Deus profetizou na boca dos profetas, tudo aquilo que Deus falou, nada daquilo veio deixar de se cumprir. E essa verdade, ela vale para hoje, ela vale para os dias de hoje. Tudo aquilo que Deus falar vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus falar vai acontecer. Não tem como escapar dessa grande verdade. Até hoje, grandes líderes eclesiásticos, às vezes, fazem alianças erradas, estão indo numa direção errada. Então Deus levanta uma pessoa com unção profética, né? Não temos profetas assim como tinha nesse tempo, mas nós temos o ministério profético, que são pessoas com o espírito de profecia, com o dom de profecia, e repreendem essas pessoas, repreendem líderes. E muita coisa tem acontecido. Se fosse para a gente gastar tempo com testemunhos aqui de profecias, íamos fazer outro tempo desse podcast, né? Mas estamos encerrando por aqui. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E, presbítero William, suas considerações finais, e já pode orar pelo povo em nome do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço a Deus por estar mais uma terça-feira nesse podcast, na mesa da palavra, juntamente com o pastor Paulo Zanck, amigo, companheiro. E você que está em casa, que Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar, não deixa de dar seu like, não deixa de se inscrever no canal. Nos ajuda a levar essa poderosa palavra, porque tem muitos que não conhecem a cronologia dos profetas. Então nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eterno Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Mais uma vez, eterno Deus, te agradecemos, Deus, nessa terça-feira, meu Pai, aonde, Deus, que falamos, meu Pai amado Jeová querido, eterno Deus, desses profetas que foram levantados, meu Pai amado Jeová querido, para profetizar no tempo certo e no momento certo, meu Pai. Talvez, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em casas, meu Pai amado Jeová querido, tem, meu Pai amado eterno Deus, um profeta, meu Pai amado Jeová querido, ou até mesmo, meu Deus, tem aqueles, meu Deus, que quer, meu Deus, conhecer a linhagem, meu Pai amado, dos profetas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que através desse estudo, meu Pai amado, desse podcast, possa alcançar, Deus, em nome de Jesus Cristo, e abençoa, Deus, a nossa nação, meu Pai amado, Jeová querido, em nome de Jesus Cristo, levanta, Deus, os profetas, meu Pai amado, eterno Deus, nesse tempo, meu Pai amado, Jeová querido, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, assim, Deus, eu oro e te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.